Nós temos aqui eu acho que essa compreensão do Patrick até o João Sem Terra, e depois o vínculo com o nosso modelo moderno, de governo moderno, é muito importante, porque eu me lembro de uma palestra que eu dei sobre os princípios bíblicos nas nações. Eu não tinha essas informações sobre Patrício, Columba, Alfredo, e falei da aplicação dos princípios bíblicos na nação norte-americana, e o pai de uma pessoa que estava lá assistindo a palestra depois me disse o que o filho não teve coragem de dizer, talvez, né? Ele disse assim: é absurda a palestra dela. Ela fala como se assim fosse diretamente da Bíblia para os Estados Unidos, diretamente de Moisés para os Estados Unidos. Não tivesse... Ele tem razão, porque eu não disse essa parte, eu não conheço essa parte, né? A gente entende que Calvino propôs estruturas de governo fundamentados em Moisés, fundamentados na ideia de governo representativo, a ideia bíblica de que lá no Velho Testamento era assim com Moisés, depois, no Novo Testamento, os apóstolos propunham que a igreja escolhesse os diáconos. Foi orientação que a igreja escolhesse presbíteros e diáconos. Esse é um governo representativo totalmente diferente da ideia do bispo, que é eleito pelo sumo pontífice, escolhido, e depois é mandado, e chega o pároco na cidade, que a pessoa, a comunidade local não tem conhecimento, não tem nenhuma possibilidade de autogoverno eclesiástico. A igreja presbiteriana, a igreja reformada, a igreja congregacional retoma essa ideia bíblica de governo eclesiástico, e isso influencia muito no governo das vilas e das cidades. Eu sabia disso, mas eu não tinha essa linha do tempo. Quando eu ouvi pela primeira vez Paul Gelli falando sobre isso, e dando essa trajetória, passando pelos Gálatas e chegando até aqui, foi revelador para mim, me deu vontade assim, de chamar de novo aquele público, né, da minha primeira palestra, e esclarecer isso. Para mim é muito fascinante essa parte. Como é que isso avança? Nós temos as colônias, nós temos a Inglaterra funcionando dentro desse contexto de princípios bíblicos na sua estrutura governamental, em alguns momentos, em outros momentos nem tanto, em outros momentos tem mesmo a ingerência, na Idade Média, do Papa, da Igreja Romana, definindo, inclusive, a ação dos reis. Tem reis que precisam se submeter, os reis precisam se submeter às ordens de Roma, mas vem a reforma protestante. Percebam que a reforma na igreja, novamente, é um retorno à escritura hebraica e à escritura do Novo Testamento, que vai interferir nas questões de governo. Não é um retorno aos filósofos gregos e romanos. É, em alguma medida, mas não na medida em que os nossos alunos universitários aprendem. É um retorno à palavra, é um retorno aos estudos hebraicos que começam a abalar as estruturas da monarquia por direito divino, a ideia de que Deus escolheu um rei e os filhos dele são rei por herança, e aí volta-se para Sócrates, Platão, Aristóteles e a democracia grega, e o mundo muda. Não é isso. Renascimento e reforma caminham juntos, tem muita coisa que é uma interpenetração de uma coisa na outra, mas nós podemos afirmar, existem muitos documentos mostrando esse retorno à palavra, às escrituras, à revelação, que contribui para a ideia de razão natural, o olhar para a natureza e identificar as que estão na natureza à luz da revelação bíblica, e vão surgindo as noções de governo. Primeiro, Lutero começa a trabalhar com a noção de sacerdócio universal. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, não é o sacerdote. Todas as pessoas de posse das Escrituras se tornam sacerdotes. Essas são palavras de Martinho Lutero. Não existe necessidade da mediação da igreja. A igreja é a comunidade da aliança, a igreja é a comunidade dos reis e sacerdotes. Vós sois nação santa,
raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, todos vocês, todos os cristãos, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Toda essa reflexão sobre o texto bíblico muda as estruturas da igreja, e, mudando as estruturas da igreja, mudam as estruturas da sociedade. Calvino escreve as Institutas da Religião Cristã, na cidade de Genebra. Calvino, ele é um intelectual, estudando na França, depois professor na universidade na França. Ele começa a ler as coisas que Lutero escreveu, se transformada mesmo a sua forma de pensar governamentalmente, raciocínio com princípios de governo que estão envolvidos aqui. E ele acaba tendo que ser tirado da França às pressas para não ser morto. Ele está indo para um encontro que parecia que seria uma conferência, de repente alguém fica sabendo que é uma cilada, que ele seria preso, provavelmente morto. Ele tem que fugir às pressas, vai para Genebra, fica um tempo em Genebra, acaba sendo expulso de Genebra, vai para a Alemanha, passa 3 anos estudando as ideias luteranas, e ele volta e reforma a sociedade em Genebra. Em 1559, ele cria a Academia de Genebra, que se torna referência de pesquisas científicas e pesquisas na área de educação e de governo. É essa influência de Calvino que chega nas colônias americanas. Os peregrinos são dissidentes da Igreja Anglicana na Inglaterra, porque agora nós estamos de novo no tempo de Calvino, de novo num ponto em que o rei é o chefe supremo da Igreja, o rei se diz acima da lei. A Carta Magna está numa situação crítica nesse momento da Reforma Protestante. O rei ele se arroga no poder, né, de vida e de morte, para que seja válida essa Carta Magna, para que haja um retorno à legalidade, à ideia de que o rei se submete à lei e não está acima da lei. Não são argumentos filosóficos gregos e romanos que são buscados, que são reivindicados, são argumentos teológicos, a ideia de que, se Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, não estava acima da lei, ele cumpriu a lei, como é que qualquer rei humano, principalmente num contexto cristão, num país que se diz cristão, como é que um rei humano pode dizer que está acima da lei? Então, argumentos teológicos trazendo a ideia, e depois a Revolução Gloriosa na Inglaterra, e todo o movimento de libertação ali, mas é um movimento de revolução mesmo, um movimento de retorno a princípios bíblicos. Os peregrinos saem da Inglaterra, vão para a Holanda, ficam 12 anos entre os holandeses, e tem um texto bem interessante que eu quero traduzir, um livrinho bem pequeno que diz que os peregrinos eles tinham na Inglaterra encontrado liberdade espiritual, quando eles entenderam que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Então, somos salvos, temos liberdade espiritual em Jesus. Mas eles não tinham liberdade religiosa e não tinham liberdade civil. Aí eles fogem para a Holanda, e na Holanda eles têm liberdade religiosa. Eles podem cultuar ao Senhor de acordo com os princípios de culto que eles entenderam no contexto calvinista, não mais debaixo uma ordenança real, né, que toda a Inglaterra deveria seguir aquele manual de culto, de orações, e os peregrinos não aceitavam isso. Puritanos e peregrinos é o mesmo grupo separatista. A diferença é que peregrinos são aqueles que vão para a Holanda, e lá na Inglaterra, na Holanda, eles podem adorar, eles podem cultuar livremente, mas eles não têm liberdade civil. Eles têm agora liberdade espiritual, eles têm liberdade religiosa, mas eles não têm liberdade civil. Eles estão num outro país, uma outra língua, eles não querem criar os filhos deles, mesmo num contexto reformado, num contexto protestante, mas sem preservar a história da nação inglesa, sem preservar a história de tradição que eles tinham, toda a cultura inglesa. Eles queriam liberdade civil, liberdade política, por isso eles não permanecem na Holanda. Essa história da saída do povo, dos peregrinos da Holanda para as colônias americanas, é uma história que nós precisamos conhecer melhor. Tem muita fonte primária, tudo
em inglês praticamente. Mas os próprios americanos, no último século, não estudam mais essa história. E eu visitei o Mayflower, que é uma réplica do Mayflower, réplica do navio que levou os peregrinos da Holanda para o continente, né, inóspito, um continente onde não tinha nada ainda. E lá tem essa primeira vilazinha, onde é que está aqui, à direita de vocês, é a primeira vila, na cidade de Plymouth, onde mora o Paul Gelli. Ele mora bem perto dessa vilazinha. É chamado de Plymouth Plantation, porque é a réplica da primeira construção feita assim que eles desembarcaram do Mayflower. Eu já estive 2 vezes lá, e as pessoas que estão hoje vestidas de peregrinos, os próprios atores que estão lá para contar a história, eles falam que não tem nada a ver com religião. Eu ouvi isso de 3 atores ali, vestidos de peregrinos, com grupos diferentes de turistas. Eu cheguei perto de um grupo e fiquei escutando, e as pessoas perguntam: por que você viajou? Por que você deixou a sua terra e veio para cá? E eles respondem como se fosse 1620. E a viagem como foi? Foi perigosa? Morreu gente no navio? Morreu. Eles vão contando essas coisas, mas eles contam uma história de que eles saíram da Inglaterra porque não tinha terra para todo mundo lá, que era um país muito pequeno, que eles queriam terras, e que eles foram para a Holanda, que também não tinha terra, eles foram para onde tinha terra abundante para todo mundo. E eles terminam dizendo: o ponto é, não tem nada a ver com religião. Primeira vez que eu ouvi isso, fiquei bastante desconfortável, saí dali, tiramos fotografias, fomos perto de um outro grupo, e a mesma conversa, e eles terminaram dizendo: o ponto é, não tem nada a ver com religião. E eu achei aquilo bastante desagradável, porque tenho lido bastante essa história original. Fui num terceiro peregrino, e ele contando, e ele explicando, e ele terminou com a mesma fala: o ponto é, não tem nada a ver com religião. E aí eu pedi para tirar uma fotografia com ele e disse assim: é curioso, porque eu perguntei qual é o seu nome, e ele disse o nome dele, né, John não é Winthrop, esqueci o nome, Winslow, John Winslow, que é um dos peregrinos mesmo que estava lá. E eu disse: muito prazer, né? Só que eu li a história escrita por um amigo seu. Meio estranho isso, porque a história foi escrita durante 30 anos, né? E se ele tinha acabado de chegar, ele não saberia dessa história. Mas, enfim, misturando realidade com a ficção, a história é escrita por um amigo seu, e ele diz algumas coisas bem diferentes disso que você falou. Eu falei: eu li o livro do William Bradford. E ele disse: ok, Bradford não é muito letrado, mas ele sabe escrever um pouquinho. E foi a resposta dele. Mas o William Bradford, ele explica, inclusive, ele coloca no livro dele as cartas do pastor para o presbítero, do presbítero para o diácono. É como se eles estivessem organizando um acampamento de igreja. Eles estão precisando lotar o navio com alimentos, toda uma logística, né, Maurício? Toda uma questão ali de quanto tempo nós vamos passar no mar, qual é o alimento que nós podemos levar. Tem alguns financiadores, pessoas que estão pagando pelo navio, pagando pelo abastecimento do navio, e que querem mandar pessoas que não são da comunidade dos peregrinos. Podemos levar, não vamos levar. Tem o contrato, nesse livro do William Bradford, tem um contrato que é proposto, tem a discussão, não concordamos com essas e essas cláusulas, eles não nos conhecem, eles não sabem o que nós queremos fazer lá, isso é injusto. E aí um novo contrato. Todas essas fontes originais estão disponíveis para nós entendermos que é uma igreja que sai da Holanda, é uma igreja que passa dias e dias de jejum e oração dentro de um navio, que chega num lugar, quando eles pensavam que estavam indo para outro, eles iam para a Virgínia. Aqui à esquerda tem uma foto da primeira tentativa de colonização na Virgínia, 1607. Morrem pessoas, tem, inclusive, história até de canibalismo ali na Virgínia. É em 1620, lá em Plymouth, que chegam os peregrinos com famílias, e a nação, de fato, começa ali, com peregrinos desembarcando com a Bíblia na mão, e a Bíblia de Genebra na mão. O Dr. Paul Gelli
sempre enfatiza que era uma Bíblia, a primeira Bíblia produzida num tamanho pequeno o suficiente para ser carregada, porque as outras eram bem grandonas, e num custo baixo o suficiente para que cada família pudesse ter a sua. E eles chegam ali com esses princípios da Carta Magna, mas com o original, né, os princípios bíblicos ali. John Winthrop chega em 1630 e, antes de desembarcar no navio, ele escreve um sermão, ele escreve algo que é lido depois como sermão, e ele fala, que se chama A Cidade Edificada sobre o Monte, e ele diz: nós seremos vistos. As nações prestarão atenção a nós, porque nós vamos edificar a cidade sobre o monte, nós vamos edificar a cidade sobre a palavra de Deus. São esses os princípios que estão embasando o surgimento desta nação. John Locke, inglês, puritano, não peregrino, mas dessa linhagem de olhar para a Escritura e olhar para a realidade política e reescrever como seria um sistema de governo à luz da Bíblia. Ele escreve dois tratados de governo civil. O primeiro tratado de governo civil é um questionamento sobre as monarquias por direito divino. O segundo tratado é uma explicação de como se organiza uma comunidade da aliança. E aí, nesse trabalho do John Locke, aparece claramente, já não com os nomes, como os princípios que nós estudamos na Educação por Princípios na ESEP, princípios que vieram agora para a Educação para a Integridade. As escolas que têm trabalhado com a Educação por Princípios numa percepção mais bíblica e da história americana, tem visto esse olhar, né, esse olhar de Bíblia e de história americana. Na Educação para a Integridade, nós focamos mais no John Locke, e então são os princípios mais, nós poderíamos dizer, mais acadêmicos, mas são os mesmos. O John Locke, eu vou falar desses princípios na parte da tarde, mas adiantando aqui um princípio de trabalho, por exemplo. Ele fala que o princípio da propriedade privada está relacionado ao princípio do trabalho. E aí ele diz: a razão natural e a revelação, que é a bíblica, a Bíblia, elas estão plenamente de acordo quando nós pensamos que, imagine numa sociedade livre. Ele não está falando de evolução, ele nunca teria ouvido falar de evolução em 1640, 1650. John Locke nasceu em 1632. Aí John Locke escreve que, se nós pensarmos uma sociedade totalmente livre, totalmente igualitária, na qual Deus colocou as pessoas, os homens ali, e deu a terra para ser administrada, como é que começa a se configurar a propriedade privada? Da onde vem a ideia de que alguma coisa é de alguém e não mais de todo mundo? E, nesse raciocínio, ele pensa, imagine que todo mundo pode ir à árvore e colher a fruta na hora que tem fome. Ele fala de bolotas, às vezes ele fala maçã, ele fala em bolotas. Imagina que alguém vai, come, pega as bolotas e se satisfaz. Quem é que pode dizer para não pegar? As árvores são de todas as pessoas, os frutos são de todas as pessoas. Em que momento que alguma coisa passa a ser de alguém? Na hora que a pessoa engoliu, na hora que ela comeu, aquele alimento passa a ser dele, ou na hora que ele colheu? E ele, arrazoando, ele diz: se é na hora que a pessoa colheu, ela não precisa ter comido ainda para dizer: esse é meu, esse você não pode tomar de mim. Então, ele pode colher 2, ele pode colher 3, ele pode caminhar com essas bolotas que ele colheu, ele não precisa mais ficar debaixo da árvore esperando dar fome para comer. Então, ele faz toda essa reflexão sobre o princípio do trabalho com o princípio de propriedade. E ele avança dizendo: então, se a pessoa pega o fruto e passa a ser propriedade dela, e se ela decidir plantar essa semente, se ela plantar essa semente, quem pode dizer que a árvore que daí surgiu não é dela, é de todo mundo? Porque ela aplicou o seu trabalho àquilo que era de todo mundo. E, se ele cercar uma propriedade e começar a cuidar, ele não tira nada de ninguém, porque
ao cultivar, ao aplicar o seu trabalho a essa área que ele separou, reservou e agora cultiva, todo o restante está disponível para todo mundo, mas ele vai agregar valor. Essa expressão é nova, né? Agregar valor. Ele vai acrescentar o trabalho dele a essa área que ele delimitou e agora ele produz e ele pode abençoar, na palavra abençoar aí, mas ele vai acrescentar, a humanidade ficou mais rica e não mais pobre por causa do esforço dele. Então, esse princípio de trabalho, de mordomia, né, gerenciamento, administração da terra, semeadura e colheita, que a minha ação tem consequências, estão em John Locke muito ligadas à ideia também da lei que surge, da lei natural, passa a surgir a lei racional. No estado natural, cada um está buscando o seu próprio interesse. É necessário que alianças sejam criadas para que o interesse de um não prejudique o outro. Então, cada um vai abrir mão de parte da sua soberania, da sua liberdade, para poder desfrutar com mais tranquilidade de uma liberdade agora regulada pelas normas, pelos princípios da aliança, pelos princípios do pacto, pelos princípios de uma organização civil. Vocês percebem como é que a gente partiu lá de Moisés, da criação do homem, e leis que foram doadas ao povo hebreu, outorgadas, uma constituição outorgada. Dessa Constituição, dos 10 mandamentos, das leis civis, nós temos Patrício, Columba, Rei Alfredo, Carta Magna, e agora nós temos John Locke e outros pensadores olhando para essa história e olhando para a revelação bíblica, a revelação sobrenatural, e para a revelação natural, para as leis da natureza, e compondo os documentos que se tornam fundantes da democracia, que não é o melhor nome também. Esses pensadores certamente preferem a palavra república e não democracia, a ideia de um governo escolhido pelo povo para administrar o que é público, mas não é um governo do populacho, que cada um expressa a sua vontade pela força e tal. Adiantando um pouco aqui, Benjamin Franklin, ao escrever ao responder sobre qual seria o melhor sistema de governo, e ele disse: a república, se você puder mantê-la. Então, o melhor sistema de governo é a república, se você puder mantê-la, porque tem um custo muito alto manter a república. É muito mais fácil falar em democracia, que está todo mundo gritando e expondo a sua vontade, acaba indo para a barbárie, o que é chamado de democracia. A república exige educação. A república exige que o povo seja educado nas leis para que o povo supervisione a aplicação das leis. E aí Thomas Jefferson disse que não é possível ter um povo livre e ignorante ao mesmo tempo, que há de se escolher. Uma nação ou será livre ou será ignorante. Para ser livre, o povo tem que ser educado, né? Para que, se o povo for mantido na ignorância, será um povo facilmente escravizado. Esses pensamentos de John Locke acabam se espalhando pelas colônias. Ali, à direita, tem um livro chamado The Hebrew Republic, escrito em 2010. À esquerda, outro livro com o mesmo nome, escrito ainda em 1800, né, no século XIX. Os dois, eu tenho lido principalmente o da esquerda, está na internet, em PDF, mostra quais eram os princípios da República Hebraica, 17 princípios, falando, um deles é a ideia da educação de todas as pessoas, a ideia da educação desde pequenininho como fundamento da liberdade, como fundamento da República. É uma outra obra para ser traduzida, só existe em inglês também. E o da direita, escrito em 2010 por um professor de Harvard, que tem um nome bem familiar para a gente, né, bem aportuguesado, bem brasileiro, Eric Nelson. E se vocês procurarem no YouTube, com esse nome, The Hebrew Republic, Eric Nelson, vocês vão achar um vídeo de mais de 1 hora, que é a primeira parte, assim, quase 1 hora de vídeo. Quem consegue entender inglês vai ficar fascinado, vai entender o inglês, claro, que o Eric Nelson está explicando. Mas depois, e tem uma série de pessoas com fone de ouvido, assim, em volta de uma mesa com um fone de ouvido, e ele falando em inglês. Depois ele para de falar e ele põe o fone de ouvido, os outros tiram,
e começam a falar em hebraico. E aí a gente entende que tem tradução simultânea para o hebraico, ele fala hebraico, mas aí a gente não entende mais nada, né? Porque a tradução simultânea é só lá no fone dele e a conversa fica em hebraico o tempo todo. Não, ele está com fone de ouvido porque ele não fala hebraico, ele deve estar ouvindo em inglês, né? Ele fala inglês, depois ele ouve com fone de ouvido. E aí ele dá uma frustração, o que esse pessoal está falando? Mas parece assim, ele está numa comunidade em Jerusalém, falando em inglês sobre o quanto os princípios de governo da República Hebraica foram determinantes para a construção das constituições na era moderna. E aí é o Eric Nelson que diz que, depois da Reforma Protestante, surge a primeira geração de hebraístas. O que é isso? A primeira geração de pessoas que voltam a estudar o hebraico durante a Reforma, a Idade Média, durante 1.500 anos aí de cristianismo, o hebraico ficou secundário. Elienay, professora de hebraico, né, Elienay? Vontade de aprender hebraico, assim, não? Mais ou menos. Vontade de aprender hebraico para ir mais fundo em algumas coisas. O que ele diz é que, com a Reforma Protestante, esse retorno à leitura dos textos de Moisés, dos textos bíblicos, muitas pessoas começaram a procurar o próprio texto original, o próprio texto hebraico, ao invés de ler a Vulgata Latina, né, ao invés de ler a Septuaginta, que é a versão grega, voltaram para os textos hebraicos. E, ao estudar o hebraico, começaram a estudar os textos dos rabinos nas comunidades judaicas durante esses 1.500 anos que precederam a Reforma. E aí esse retorno a essa visão de governo que aparece no Velho Testamento e que aparece nos comentários desses rabinos é que vai moldando o pensamento de pessoas como John Locke e outros ideólogos, outros pensadores de um governo representativo que vem fazer toda a diferença nas constituições que são escritas nas colônias. O John Locke influencia muito, muito, muito os pastores da região da Nova Inglaterra, a região de Massachusetts, Maine, New Hampshire, os países ali que são chamados da Nova Inglaterra, no norte dos Estados Unidos. Existe um livro chamado Os Pastores da Nova Inglaterra e sua contribuição para a Revolução Americana. O quanto os pastores, lendo esses escritos e lendo John Locke, eles citavam John Locke nos sermões, eles citavam John Locke nos textos que eles escreviam e eram publicados pelo jornal da vila. Esses pastores influenciavam as famílias, porque eles pregavam, não de improviso, mas textos escritos que a gente encontra muitos até hoje, e os sermões iam para o jornal, do jornal para as famílias. As famílias estudavam com os filhos, em casa, ao redor da mesa, no culto doméstico, o sermão que o pastor pregou no domingo à noite. E é essa erudição que vai permeando essas bases, esses alicerces destas colônias que mais tarde se tornam a nação americana. E aí a gente tem uma nova etapa na história da civilização ocidental. Surge a ideia da educação laica. Até aí, até nós chegarmos aqui nesse início de século XIX, finalzinho do XVIII, nós tínhamos essa responsabilidade da educação centrada na família e na igreja, e o governo civil exigia que as famílias e as igrejas educassem, mas a responsabilidade era da família e da igreja. O Herbert é considerado o pai da pedagogia científica. Muito difícil encontrar textos originais dele, ele escreveu em alemão. A gente encontra citações e citações das citações, mas algumas coisas que eu consegui ler dele, em algum slide à tarde tem um trecho de uma palavra a respeito dele, diz que a pedagogia surgiu para educar para a cidadania. Mais ou menos assim. A ideia de que nós vamos agora educar a peça do Estado. A educação existe para formar o membro da nação, e ela vai perseguir os princípios da nação. A nação é o espírito universal que define o que deve ser ensinado. Um pouco de misticismo do Hegel, e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde, mas é essa visão de educação como ciência,
Agora, existe uma ciência que normatiza. Se é científico, tem leis da ciência para dizer o como ensinar. Então, as crianças têm faixas em que aprendem isso e que não aquilo. Toda essa sistematização, essa cientificação da educação, da pedagogia, ela está na base, né, um alicerce dessa destruição do mundo ocidental, que até nesse momento estava tendo a Bíblia como referência para todas as disciplinas acadêmicas, a Bíblia como referência para governo, para as políticas públicas, a ideia de direitos humanos centrada na Bíblia, a ideia do domingo, a ideia do sábado como descanso, é tido como a primeira defesa do direito de todas as pessoas de uma forma igual. Todo mundo tem direito ao descanso. Deus fala para guardar o sábado, guardar o dia do Senhor. Inclusive, o jornaleiro, o trabalhador, o animal. Nas colônias puritanas, não se usava um cavalo no dia do domingo, no dia do descanso, porque o cavalo também tem direito ao descanso. A gente tem uma história da Carlota Kemper, uma educadora americana que veio ao Brasil em 1869, acredito, lá em Lavras, em Minas. E na biografia dela, diz que quando ela estava ficando velhinha já, ela ia de carro, puxado por um carroça, para a igreja no domingo, e as pessoas começaram a comentar que ela não guarda o domingo porque ela vai para a igreja num carro puxado por um animal. Ela decidiu não mais ir à igreja, o que lhe custava muito, diz a biógrafa, porque ela não queria escandalizar os cristãos fazendo o cavalo trabalhar no domingo. Pensem como isso é totalmente diferente do que é esse movimento pelos direitos humanos hoje, que estão defendendo outras coisas que não têm nada a ver com alguns princípios que estão lá na Bíblia. Mais tarde, em 1840, a gente já tem uma transposição dessas ideias da pedagogia alemã chegando nos Estados Unidos. Horace Mann é um cristão, como são cristãos praticamente todos os cidadãos daquela época, mas ele faz, acho que o que Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 8, Colossenses diz assim: não vos deixeis enredar por vãs filosofias, por rudimentos do mundo, né, e não segundo Cristo. O que ele faz? O Horace Mann fica encantado com a educação proposta por Herbert, a ideia da educação pública, e ele funda o primeiro Conselho Estadual de Educação em Massachusetts. Ele é chamado de pai da educação pública. Então, tem o pai da educação científica, que é o Herbert, pai da educação pública americana, que é o Horace Mann, e depois vem o John Dewey, que é chamado de pai da educação moderna. O Horace Mann lança as bases, o John Dewey vem e constrói em cima. Tem um livro chamado 7 Homens que Governam o Mundo a Partir da Tumba, e John Dewey é um desses. 7 homens que governam o mundo from the grave, lá da tumba. O John Dewey, ele, em um momento, em 1916, ele se torna chefe do departamento de psicologia, chefe do departamento de filosofia e chefe do departamento de educação da Universidade de Chicago. Imagine o poder na mão desse homem a partir dali. São fundadas muitas faculdades de pedagogia, os chamados Teachers Colleges, e é dessa visão desse homem, do John Dewey, que nós herdamos grande parte de tudo que a gente entende hoje como essencial para a educação. Uma das coisas que o John Dewey diz, ele escreve, é que o cristianismo é incompatível com uma educação para a democracia, uma educação para a cidadania. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião de bodes e ovelhas, ele escreve, uma religião de perdidos e achados, e que é uma religião que não permite que se estabeleça a igualdade. Então, nós temos já aí algumas coisas muito sérias na visão de John Dewey, no comecinho do século XX, contrários à educação fundamentada em princípios cristãos. NEA, uma associação que surge logo no começo da educação pública, lá nos Estados Unidos, é National Education Association, e é do NEA que derivam as ideias para a criação da Unesco.
E nós já começamos a falar de um projeto de destruição dos pilares da educação e da civilização ocidental. Percebe que nós estávamos construindo até esse surgimento da pedagogia moderna, e agora nós temos essa ideia de ataque ao que é chamado de superestruturas, né? A família tradicional, o cristianismo em si, o direito romano, o próprio sistema jurídico como um todo, agora essa luta toda por todo mundo tem direito, um olhar para as minorias. Se um disser não estou satisfeito, a lei pode ser subvertida, porque nós vamos cuidar dos excluídos, vamos cuidar das minorias. Isso tudo no começo do século XX, passando por Escola de Frankfurt, Marcuse, e os que desenvolveram a ideia do politicamente correto. Existe essa clara intencionalidade de destruição desses pilares da nossa cultura ocidental. Essa é uma imagem de um site de um amigo meu que tem lutado muito por isso, tem esclarecido muito, tem dado muitas palestras sobre este assunto. Seguinte, nós temos que caminhar agora. A educação é, primeiramente, responsabilidade dos pais quando nós estamos pensando num governo de fundamentação bíblica, não é? Todos deveriam aprender a ler, para ler a palavra de Deus, para que pudessem também ler a Constituição da nação. Esses são pilares que edificaram a sociedade ocidental. Ao lado de cada igreja deveria haver uma escola. Por quê? Nós precisamos ensinar a ler e escrever para ler a Bíblia, para ler a Constituição. É assim que nós teremos um povo culto, um povo que pode preservar a sua própria liberdade. Não é um povo dominado pelas instâncias superiores. O governo não dá liberdade, o governo reconhece as liberdades. O governo protege a liberdade de religião, protege a liberdade de livre associação. Aqui eu gosto dessa igreja, eu tenho afinidade com essa teologia, eu me submeto aos princípios desta denominação. Eu não concordo, eu olho para a Bíblia e acho que esses pastores não estão respeitando a Bíblia, eu tenho liberdade para me associar a outra igreja. Nas colônias americanas isso aconteceu muito. Algumas rupturas aconteceram com pessoas que não concordaram, por exemplo, com o sistema congregacional de governo, eram mais conciliares. Aí o sistema presbiteriano de governo é mais conciliar, o congregacional é mais a congregação, o povo, a assembleia que decide. As pessoas tinham liberdade para romperem, e haviam escolas. A igreja congregacional tem a sua escola, que tem o seu sistema de governo. A Igreja Batista tem a sua escola, que tem o seu sistema de governo, e a presbiteriana tem a sua, e a católica tem a sua. O governo deveria preservar a liberdade de religião, de livre associação, a liberdade de adquirir propriedade, a liberdade de educar os seus filhos de acordo com os seus princípios. A família é uma questão de governo. Quando Marx e Engels começam a pensar numa forma de governo, não nos iludamos, eles não estão pensando em alguma coisa para a Alemanha, eles estão pensando num governo mundial, num governo global. E o ponto de partida para atingir esse alvo de longo prazo, esse alvo extenso que é o governo mundial, o ponto de partida é a família. E olha o que ele diz no livro A Família, Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ele diz, a origem da família, ele diz, a mais clara expressão de dominação de classes nesta sociedade é a família. Ele fala, o homem é o burguês e a mulher representa o proletário. Isso está no livro Educação para a Integridade, acho que a página 85 em diante, eu estou falando de esferas de soberania, a importância de entendermos que a família é uma esfera de soberania, a igreja é outra, o Estado é outra, e isso está tudo confuso, né? As famílias não sabem mais o que podem, o que devem, o que não podem, o que não devem fazer, o governo dizendo não pode isso, não pode aquilo. Eu sou doutora em ciência da religião, eu sou mestre em educação, mas eu não posso educar os meus netos a partir de 4 anos. É lei que eles precisam estar matriculados, não é assim? Quantos professores
em várias partes do Brasil e do mundo, professores pós-doutores em educação e matemática, nisso e naquilo. A lei não permite, no Brasil, que os próprios filhos, os próprios netos sejam educados em casa, tem que matricular, é compulsório, e dizem que isso é liberdade. A educação é direito da criança. É direito da criança ser tirada dos pais, dos avós, e colocada numa escola onde ela será nivelada. Assim, todo mundo vai ensinar, todo mundo vai aprender aquilo que o professor decide que tem que ser ensinado. Não, não é o professor que decide, é a escola. É o projeto pedagógico da escola. Não, não é mais o projeto pedagógico da escola. São as bases, Base Nacional Curricular Comum, ilusão também. A própria Base Nacional Curricular Comum está sendo definida pela Unesco. Tem uma interferência enorme lá de fora. Nossa base é mais internacional do que nacional. E nós precisamos entender isso. Nós vamos ter uns textos grandes agora, eu vou pedir para a Nancy lendo na medida em que eu não conseguir, né? Pode avançar. Família é questão de governo. Todo movimento de liberação da mulher tem como ponto de partida o pensamento marxista, conforme expresso por Engels. Pode ler. Para ele, na família monogâmica, a mulher que não está no mercado de trabalho é como uma prostituta, que só se diferencia da cortesã habitual pelo fato de que não aluga o seu corpo por hora, como uma assalariada, e sim que o vende de uma vez para sempre como uma escrava. Engels. Isso está no livro, esse texto. Pode ir adiante, tem mais coisas aqui. De acordo com Engels, a liberdade da mulher exige, como primeira condição, a reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social, o que, por sua vez, requer a supressão da família individual enquanto unidade econômica da sociedade. Dessa forma, a mulher foi para o mercado de trabalho e as crianças foram entregues ao Estado. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo, mas tem que ter escola pública, porque olha quantas crianças na rua, olha quantas crianças precisando, as mães precisam trabalhar e tal. Aí tem que fazer aquela pergunta tipo ovo-galinha, né? O que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui, as escolas são necessárias porque as mães precisam trabalhar, ou os ideólogos tornaram a escola necessária porque as mulheres, eles levaram as mulheres para fora de casa para que as escolas fossem necessárias, para que as crianças pudessem ser doutrinadas de acordo com esse projeto, né? Se a gente lê um texto desse, escrito em 1883, nós não vamos ter dúvida, né? Mais de 100 anos atrás, as famílias dentro de casa, educando, as famílias ensinando as crianças a lerem, para ler a Bíblia, para ler a Palavra de Deus. Claro que isso não era realidade em todas as partes, no Brasil muito menos. Mas onde chegou essa ideia de liberdade fundamentada na educação, fundamentada nos princípios de governo lá de Moisés, de Patrício, de Columba, da Carta Magna, das colônias americanas, de John Locke, onde chegou? As crianças liam para ler a Bíblia, para ler a Constituição, para serem participantes, defensores mesmo da liberdade na sociedade. Tudo isso foi sendo, de alguma forma, contestado e depois minado por essa ideia. Nós precisamos acabar com a propriedade privada. Para acabar com a propriedade privada, a gente tem que destruir o casamento, porque o casamento é a semente, né, o embrião da sociedade privada. A mulher é proletário, o homem é o burguês, o homem é o dominador, a mulher não tem condição de se liberar, de ser liberada sozinha, nós precisamos ajudá-la, nós vamos levar a mulher para o mercado de trabalho, para que ela seja liberada. Os movimentos feministas estão todos fundamentados nessa ideia de governo mundial, nessa ideia marxista mesmo. Estão fundamentados na ideia de que a mulher precisa ser liberta, direitos iguais, salários iguais, né? Mas tira a mulher de casa, tira a mulher de casa, tira a mulher de casa, coloca a criança na creche desde pequenininho, deixa que nós educamos os seus filhos, vamos educar com as nossas ideias, não mais com a ideia da família e da igreja. Por favor, esse é um texto, se você digitar Princípios Básicos do Comunismo, você procurar no Google, provavelmente a primeira coisa que aparece é um site lá de Portugal. E nesse site tem perguntas e respostas escritas pelo próprio Engels, em 1847. Olha quando ele escreveu isso.
E é assim, ele tem a pergunta e tem a resposta, tem até uma ou duas perguntas sem resposta. Ele fez a pergunta e ele não respondeu. Mas tem essa pergunta com essa resposta que eu quero que a Nancy leia. Princípios básicos do comunismo. 21ª pergunta. Que influência exercerá a ordem social comunista sobre a família? Resposta. Ela fará da relação de ambos os sexos uma pura relação privada, que diz respeito apenas às pessoas que nela participam e em que a sociedade não tem de imiscuir-se. Ela pode fazê-lo uma vez que aboliu a propriedade privada e educa as crianças comunitariamente, e, por este fato, anula as duas bases fundamentais do atual matrimônio: a dependência, por intermédio da propriedade privada, da mulher relativamente ao homem e dos filhos relativamente aos pais. Texto escrito por Friedrich Engels em 1946. 46, um ano a mais ainda do que eu disse agora, né? É muito tempo, gente, é muito tempo, e já está escrito com essa clareza. Essa clareza. Primeiro, ele começa perguntando o que é escravidão e o que é proletariado. Qual a definição entre o proletário e o escravo? Aí ele explica que o proletário é pior do que o escravo, porque o escravo ele era propriedade do dono e as pessoas costumam cuidar bem das suas propriedades, porque querem manter o seu patrimônio. O proletário é pior, porque ele pode ser trocado a qualquer hora, e o burguês, o industrial e tal, não tem nenhum zelo pelo seu funcionário, e daí vai. Ele vai dizendo que é necessária essa revolução do proletariado. Ele avança, tem uma pergunta assim: essa revolução pode acontecer em uma única nação? Ele responde: não, é necessário que todas as nações sejam atingidas, porque, senão, as pessoas de uma nação não estão contentes, vão para outra, e isso não vai dar certo. Ele fala de uma planificação econômica mesmo, é necessário que uma nação ou uma região produza alguma coisa, uma outra nação produza outra coisa. Ele fala em galpões coletivos, em que as pessoas morariam coletivamente, homens, mulheres e tal. A única coisa que as identificaria era a capacidade produtiva. Então, imagine numa grande periferia que São Paulo, aquele monte de casas e aquele trânsito horrível, as pessoas gastam 2 horas para chegar a trabalhar aqui. Num contexto imaginado por eles, chega alguém lá e destrói metade daquele bairro e constrói galpões para morar, põe as pessoas morando lá, destrói a outra metade e constrói galpões para produzir alguma coisa. E aí a gente teria, assim, muita gente ia ficar muito satisfeita. Agora eu só atravesso a rua para trabalhar, né? Não vou pegar trânsito, ônibus e tal. Eu vou ali, eu ganho meu salário e eu estou produzindo o cadarço do tênis, né? Lá do outro lado, no outro bairro, estão produzindo uma outra coisa. E é assim, essa produção coletiva, renda distribuída coletivamente, cadê as crianças? No outro pavilhão, sendo educadas pelo Estado também. Só temos 5 minutinhos, vamos adiante, pode terminar, pode ler. Aqui um trecho já de um documento da Unesco, escrito em 1946, 100 anos depois do texto de Engels. No ideário da Unesco, nós temos esse tipo de texto. A tarefa colocada sobre ela, Unesco, de promover a paz e segurança, não poderá nunca ser totalmente realizada através dos meios a ela confiados: educação, ciência e cultura. Ela deve imaginar alguma forma de unidade política mundial, seja por meio de um governo mundial, o único caminho para evitar a guerra. Entretanto, a unidade política mundial, infelizmente, é um ideal remoto e, de qualquer forma, não está dentro do campo de competência da Unesco. Isso não quer dizer que a Unesco não pode avançar na promoção da paz e segurança. Especialmente em seus programas educacionais, ela pode enfatizar a necessidade última por unidade política e familiarizar todos os povos com as implicações de transferir a soberania total das nações separadas para uma organização mundial. De modo mais geral, ela pode fazer muito mais, estabelecendo os fundamentos sobre os quais a ordem política mundial pode ser construída.
Pois é, perceberam como que nós vamos falar mais disso, desses documentos globais, mas 100 anos depois da ideia de um mundo global, de um mundo onde não tem propriedade privada, onde não tem família, onde tem um governo que controla tudo, nós temos a Unesco sendo criada com essa finalidade de lutar pela paz mundial, e a ideia de que a paz mundial não virá se não houver um governo mundial. Não é tarefa da Unesco trabalhar para o governo mundial, mas isso não significa que ela não pode colaborar, ela o fará preparando as nações para o governo mundial, preparando as nações através da educação, da ciência e da cultura para que abram mão da sua soberania em favor dessa ordem política mundial. Nós estamos longe disso? Nós estamos vivendo isso, né? Nós estamos vivendo isso. Desenhos animados, brincadeiras, jogos, e a educação sem fronteiras. Parece tudo tão interessante, cidadão do mundo, as crianças são cidadãs do mundo, né? E a família destruída, a família sendo considerada agora um empecilho, mais do que nunca, para que esses ideais se cumpram. É esse o panorama que exige uma retomada da cultura da integridade. Como é que cada um de nós pode reagir a isso? Acho que essa é a pergunta, né? Como é que cada um de nós pode dar algum passo no sentido de fazer diferença no incêndio dessa floresta? Lembram da floresta em chamas, que não é só no nosso ipezinho, na nossa árvore aqui, né? A floresta inteira em chamas, não é só a nossa família, a nossa escola que quer ser confessional e o governo não deixa, não é só no nosso município que aprova uma lei e vem o Ministério Público dizendo que não ensinar pornografia para as crianças é inconstitucional, né? Não é só, é uma floresta em chamas. E aí a gente lembra daquele passarinho que vai molhando com o biquinho ali, né? Parece que o meu trabalho é esse, o seu trabalho é esse, de estar levando pinguinho de água na floresta que parece que não faz nenhuma diferença. Será que não faz? Nós precisamos pensar juntos a partir de agora.